Aí você brinda. Quero saudar a igreja com a graça e a paz, amém? Vamos celebrar o Senhor, né? Porque hoje é o dia que o Senhor fez. A gente precisa se alegrar e se regozijar nele. Amém? A nossa leitura hoje será o Salmo 73 e o Salmo 77 e 78. Amém? Vamos lá. Sem dúvida, Deus é bom para os bom para o bom de coração. Mas quase o deixei escapar. Quase deixei de ver a sua bondade, porque eu estava olhando para o outro lado, observando as pessoas que alcançavam tudo, invejando os ímpios que tinham sucesso, que não têm com que se preocupar e nenhum problema para resolver. Pretensiosos e arrogantes, vestem-se com os insultos da última moda. Mimados e fartos, enfeitam-se com as tiaras da tolice. Eles zombam, usando palavras que ferem, utilizando-as também para intimidar. Estão cheios de vazio, perturbando a paz com tagarelice. E o povo os escuta. Você acredita? Como cachorrinhos sedentos lambem cada palavra deles. O que está acontecendo? Deus saiu para o almoço? Volta logo. Os ímpios estão com tudo, alcançam o sucesso e ajuntam riquezas. Perdi tempo jogando conforme as regras. O que ganhei com isso? Um vendaval de má sorte, foi isso. Um tapa na cara toda vez que eu saía pela porta. Se eu tivesse contado as mesmas mentiras, teria traído teus filhos queridos. Quando tentei compreender, tudo o que consegui foi uma dor de cabeça. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino deles. A entrada escorregadia em que os puseste, que termina com a colisão contra o muro das desilusões. Num piscar de olhos, o desastre. Uma curva cega na escuridão, e será o pesadelo. Acordamos, esfregamos os olhos e nada. Não há nada para eles, nunca houve. Eu estava sufocado e triste, consumido pela inveja, mas fui um completo ignorante, um sonso diante de ti. Ainda estou em tua presença, mas agora pegaste a minha mão, sábia e amavelmente me conduzes e me abençoas. Tu és tudo o que desejo no céu e tudo o que desejo na terra. Minha pele perde a firmeza e meus ossos ficam fracos, mas o Eterno é firme como rocha e é fiel. Vejam, o que os abandonaram estão em declínio. Os desertores não têm outra chance, mas para mim, estar na presença de Deus é inigualável. Fiz do Eterno, o Senhor, a minha casa. Ó Deus, contarei ao mundo o que fazes. Salmo 77 agora. Grito ao meu Deus com todas as minhas forças, e ele ouve. Quando eu estava com problemas, recorri ao meu Senhor. Minha vida era uma ferida aberta que não se curava. Quando os amigos diziam tudo vai ficar bem, e eu não acreditava numa única palavra deles. Eu me lembrava de Deus e balançava a cabeça, torcia as mãos de ansiedade. Ficava acordado a noite toda, sem ao menos cochilar. Nem sabia dizer o que me incomodava. Recordava os meus dias, ponderava os anos passados. Dedilhava meu violão a noite toda, pensando num jeito de reorganizar a minha vida. Será que o Senhor nos abandonou de vez? Ele nunca sorrirá outra vez? Seria seu amor tão inconstante? Estaria revogada a sua promessa de salvação? Teria Deus se esquecido de como ele age? Será que ele, enraivecido, simplesmente nos deixou? Que situação a minha, eu disse.
O Deus Altíssimo fechou as portas, bem na hora em que eu preciso dele. Mais uma vez, relembrarei o que o Eterno fez. Maravilhas antigas porei sobre a mesa. Refletirei sobre todas as coisas que criastes. Uma agradável pausa para pensar nos teus atos. Ó Deus, teu caminho é santo. Nenhum Deus é grande como Deus. Tu és o Deus que fazes as coisas acontecerem. Mostrastes a todos o que podes fazer. Tiraste teu povo da pior situação possível. Resgataste os filhos de Jacó e José. O oceano te viu em ação, ó Deus, e tremeu de medo. O oceano profundo estava morto de medo. As nuvens expeliram baldes de chuva. O céu explodiu num trovão, em flechas reluzindo aqui e ali. Do redemoinho veio a voz de trovão. Os relâmpagos expuseram o mundo à claridade. A terra vacilou e tremeu. Andaste em linha reta pelo oceano. Caminhastes através do oceano que rugia, mas ninguém te viu chegar ou sair. Escondido nas mãos de Moisés e Arão, conduziste o teu povo como um rebanho de ovelhas. Salmo 78. Atentem, queridos amigos, à verdade de Deus. Prestem atenção ao que vou contar. Estou remoendo um pedaço de provérbio e revelarei a vocês as doces e antigas verdades. As histórias que ouvimos do nosso pai, os conselhos que aprendemos no colo da nossa mãe. Não vamos guardar isso para nós, vamos passá-lo para a próxima geração. A fama e a força do Eterno, as coisas maravilhosas que ele fez. Ele plantou um testemunho em Jacó, estabeleceu sua palavra em Israel. Então, ordenou aos nossos pais que o ensinassem aos filhos, para que a geração seguinte a conhecesse, e também as que viessem depois, para que conhecessem a verdade e passassem os fatos adiante, a fim de que seus filhos pudessem confiar em Deus, sem nunca esquecer as suas obras e seguir seus mandamentos ao pé da letra. Queira Deus que eles não sejam como seus pais, teimosos e maus, gente inconstante e infiel, que nunca teve uma vida em conformidade com Deus. Os efraimitas, armados até os dentes, fugiram quando a batalha começou. Eles se acovardaram no cumprimento da aliança com Deus. Recusaram-se a caminhar por sua palavra. Eles se esqueceram do que ele havia feito, das maravilhas realizadas bem diante de seus olhos, de como ele realizou milagres à vista de seus pais, no Egito, nos campos de Zoan, de como ele dividiu o mar e caminharam através deles, juntando as águas à direita e à esquerda, de como ele os conduziu de dia com uma nuvem e a noite inteira com uma tocha de fogo, de como ele fendeu rochas no deserto e deu a eles toda a água disponível em fontes subterrâneas, de como ele fez os riachos fluir da rocha fina e a água brotar como um rio. E tudo o que eles fizeram foi pecar ainda mais. Rebelaram-se no deserto contra o Deus Altíssimo. Tentaram agir à sua maneira para com Deus. Exigiram favores e atenção especial. Eles choramingavam como crianças mimadas. Porque Deus não consegue nos dar uma refeição decente nesse deserto? Tudo bem, ele bateu na rocha e a água fluiu. Riachos cascatearam do meio da pedra. Mas que tal um pãozinho saído do forno? Que tal um belo pedaço de carne? Quando o Eterno ouviu as reclamações, ficou furioso. Sua ira se acendeu contra Jacó. E ele perdeu a paciência com Israel.
Estava claro que eles não acreditavam em Deus. Não tinham nenhuma intenção de confiar na sua ajuda. Mas Deus os ajudou a si mesmo, comandou as nuvens e deu ordens que se abrissem os portões do céu. Ele fez chover maná como comida, deu a eles o pão do céu. Comeram o pão dos anjos poderosos. Deus lhes enviou toda a comida que conseguiram comer. Ele permitiu que o vento leste se desprendesse dos céus. Deu um forte empurrão no vento sul. Dessa vez, pássaros caíram sobre eles, aves suculentas em abundância. Ele mirou o centro do acampamento e em volta das tendas havia pássaros. Eles comeram e se fartaram. Tudo o que desejaram foi dado a eles numa bandeja. Mas a sua ganância não conhecia limites. De boca cheia, queriam mais. Por fim, Deus se cansou deles e deu vazão à sua ira. Ele destruiu os mais brilhantes e os melhores deles. Abateu os jovens mais promissores de Israel. E, acreditem, eles continuaram a pecar. Todas aquelas maravilhas, e eles ainda não acreditavam. Então, a vida deles, pouco a pouco, reduziu-se a nada. A vida deles, no fim, parecia uma cidade fantasma. Mas, quando a calamidade chegou, eles vieram correndo de volta para ele e suplicaram por misericórdia. Declararam que Deus era a rocha deles, que o Deus Altíssimo era o seu redentor. Mas não havia sinceridade em nenhum de suas palavras. Eles mentiram descaradamente o tempo todo. Não davam nenhuma importância para Deus, nem queriam nada com a sua aliança. E Deus continuou passivo. Perdoou os pecados dele e não os destruiu. Ele controlou a sua ira, conteve a sua tremenda fúria. Ele sabia do que eram feitos. Sabia que eles não tinham muito a oferecer, pela frequência com que o haviam rejeitado, testado sua paciência naqueles anos de deserto. Repetidas vezes, eles o levaram ao limite. Provocaram o Santo Deus de Israel. Como puderam se esquecer tão rápido do que ele fez? Esqueceram-se do dia em que foram resgatados das mãos do inimigo, dos milagres que ele fez no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan, de quando ele transformou o rio e seus afluentes em sangue. Nem uma gota de água servia mais para beber. De quando enviou moscas que os comiam vivos e rãs que os atormentaram. De quando transformou sua colheita em largatas. Tudo o que haviam produzido foi para os gafanhotos. De quando aplainou suas videiras com granizo e uma camada letal de gelo arruinou seus pomares. De quando pisou seu gado com saraiva e permitiu que raios dizimassem os seus rebanhos. De quando sua ira estava acesa, um incêndio incontrolável e destrutivo, de quando um pelotão avançado de anjos trouxe doenças para limpar o chão, preparando o caminho diante dele, de quando não poupou aquela gente e deixou que a praga o devastasse, de quando matou todos os primogênitos egípcios, crianças robustas, rebentos da virilidade de Cã. Então, conduziu seu povo como ovelhas, levou seu rebanho em segurança através do deserto. Ele tomou bastante cuidado, por isso não tinham nada a temer. O mar cuidou dos inimigos para sempre, levou-os até o lugar sagrado, ao monte que ele reivindicou como sua propriedade. Aniquilou todos os que atravessavam o caminho deles e demarcou uma herança para eles. As tribos de Israel tinham agora um lugar próprio, mas eles continuaram provando Deus.
Rebelaram-se contra o Deus Altíssimo, recusavam-se a fazer o que ele mandava. Eram piores, como se isso fosse possível, que seus pais, traidores de caráter tortuoso. Suas orgias provocaram a ira de Deus. Suas idolatrias obscenas feriram seu coração. Quando viu aquele comportamento, Deus ficou furioso e enviou um enorme não a Israel. Ele se retirou e deixou Siló vazia e abandonou o santuário onde havia se encontrado com Israel. Ele deixou o povo, que era sua alegria, entregue aos cães e virou as costas para o orgulho da sua vida. Deixou os perdidos no campo de batalha e passou a eles a responsabilidade de sua própria subsistência. Os jovens foram para a guerra e nunca mais voltaram. As moças esperaram em vão. Os sacerdotes foram massacrados e as viúvas não derramaram uma lágrima. De repente, o Senhor se pôs de pé, como alguém que desperta de um sono profundo, gritando como um guerreiro que desperta do vinho. Ele golpeou os inimigos com força, pôs todos eles para correr. Eles fugiram gritando, não ousando olhar para trás. Ele desqualificou José como líder. Disse que Efraim não possuía as qualificações necessárias e escolheu a tribo de Judá para substituí-lo, o Monte Sião, que ele tanto ama. Ali construiu seu santuário, resplandecente, sólido e duradouro como a própria terra. Então, escolheu Davi o seu servo, foi buscá-lo no meio das ovelhas. Num dia, ele estava cuidando das ovelhas e dos seus cordeiros. No outro, estava pastoreando Jacó, o povo de Deus, Israel, a sua herança, o seu patrimônio. Seu bom coração fez dele um bom pastor, com sabedoria guiou o seu povo. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Elizabeth. Você é uma bênção. Obrigada, viu, amor? Deixa eu parar a gravação.